hoje eu quero falar com você sobre aprender a depender de Deus, aprendendo a depender de Deus. E eu peço que eu vou ler alguns textos aqui, mas o texto inicial está lá no Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo de número 4, amém? Isso, João capítulo 15, versículo 4. Geralmente eu estou lendo mais aqui na igreja, na versão, a nova versão internacional, mais de 2003, 2002, não a de 2023. Às vezes as pessoas têm Bíblia e fica meio confuso, então se você quiser um dia comprar uma Bíblia, procure não na linguagem de hoje, mas na nova versão internacional, que é o mais próximo do original, tá bom? João capítulo 15, versículo 4 diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, e nenhum ramo pode dar fruto em si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto, pois sem mim nada pode fazer coisa alguma. Vamos repetir isso aqui? Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês não permanecerem em mim, e as minhas palavras não permanecerem em vocês, se as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Amém? Veja, o discípulo de Jesus, ou seja, aquele que crê, aquele que segue os passos, aquele que nasceu de novo, aquele que pode-se dizer que é um cristão, ele tem que compreender que ele não tem vida em si mesmo. A nossa vida vem de Cristo. A nossa inspiração, a nossa força, coragem, fé, tudo vem de Deus. É Ele que nos fortalece. É Ele que colocamos o nosso caminhar e a nossa dependência. Se perdemos isso, o resultado é morte espiritual, é uma vida de fracasso, de derrota. Ou seja, o crente em Cristo Jesus, a vida dele é uma vida de dependência de Deus. E eu quero falar hoje aqui, para você ficar ligado. Primeiro, como eu dependo de Deus? Se eu não estou dependendo de Deus, eu quero aprender a depender de Deus. E qual é um sinal que eu não estou vivendo uma vida de dependência de Deus? Porque eu acabei de falar, o verdadeiro cristão, ele não depende de si mesmo. A vida dele está baseada naquilo que Deus pode fazer por ele. Amém? Começando pela salvação. Saber depender de Deus é algo que nós temos que aprender. E no versículo de número 6, nós já acabamos de ler aqui, que nós não somos a videira. A videira é Cristo. Nós somos o ramo. Imagina aqui o meu violão, por exemplo, que esse aqui é a árvore. Nós estamos aqui, ó, Vou desligar aqui esses. Também. Nós somos apenas os ramos. Se você corta o ramo, não vai morrer a árvore, vai? Não sei se você tem alguma árvore em casa, cria alguma coisa ali, plantou. Se você cortar uma folha, o restante vai continuar vivo, mas a folha, ainda que caiu, verdinha, bonitinha, passado alguns dias ela vai secar, murchar e morrer. Amém? Aquela vida dela vai escoar. Por quê? O crente não tem vida em si mesmo. A nossa vida está em Cristo Jesus enquanto estivermos com Ele. É por isso que Ele fala, permaneçam em mim. O versículo 4, Jesus disse bem claro, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Em outras palavras, dependam de mim. Eu que dou a vida por vocês. Enquanto vocês estiverem de mim, vocês vão ter
um crescimento. Enquanto vocês estiverem em mim, vocês vão crescer, vão ser glorificados, vão alcançar aquilo que as promessas que eu conquistei ali na cruz vão vos alcançar. Então eu quero que você compreenda que um dos termômetros para que você possa dizer, eu estou vivendo dependendo de Deus, é como está a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus. Não é porque você vem de vez em quando na igreja, ou lê a Bíblia de vez em quando, que significa que você é uma pessoa dependente de Deus. E quando eu estava escrevendo esse sermão, eu coloquei que o termômetro para ali analisarmos, para checarmos se temos uma vida de dependência com Deus, é nós olharmos como está a nossa vida de oração, a nossa vida de leitura da palavra, a nossa frequência aos cultos, se estamos testemunhando com a nossa vida Cristo e o nosso trabalho na obra de Deus. Para eu falar, não, eu tenho uma vida de dependência de Deus, primeira coisa que você vai checar, eu tenho orado? Porque uma pessoa que depende de Deus, todos os dias, ele vai pedir alguma coisa para Deus. Vai ou não vai? Se você é pai, se você é mãe, tem uma filha ou um filho pequeno, todo santo dia, ele ou ela vai pedir alguma coisa. Nem que seja um mamar, nem que seja para ficar ali no quarto, nem que seja para ter um colo, todos os dias vão pedir alguma coisa. Eu tenho uma filha de 3 anos, que hoje em dia ela aprendeu que se der um trovão, começa a chover, ela pede colo. E ela pede um alento, ela começa a perguntar, parece que quando há uma ventania, ela acha que a casa vai cair, e ela começa a perguntar para mim, papai, a casa é forte? A casa é forte? E eu falo, sim, a casa é forte, bate aqui, ó, não cai não. Quando vai mamar, eu tenho que fazer mamar quentinho, vou lá, faço, levo para ela, e ela tem a mania, que é aquele pozinho, né, que a gente coloca, esqueci o nome do leite, como é que é? Ninho fazes, né? Ninho fazes, e ela vai lá e quer molhar um pouquinho o dedo, e depois quer que joga, ela toda vez pede a mesma coisa. Se ela não pede, eu não faço. O que eu estou vendo? Que ela tem uma dependência de mim, por isso que ela pede. Ou seja, se eu sou uma pessoa que falo que eu creio em Cristo, e eu sou dependente dele, eu aprendi a depender dele, todos os dias você vai ao trono da graça pedir alguma coisa. Por quê? Porque você entende, Deus, a minha família te pertence. Os problemas que eu enfrento na minha casa, problemas que eu enfrento no meu trabalho, problemas que eu enfrento neste mundo que é difícil, eu dependo de Ti. Agora a pessoa está passando problema em casa, está passando problema no casamento, passando com problema nos filhos, passando problema no trabalho, na faculdade, na escola, doente, e não sabe clamar a Deus o socorro, essa pessoa não está dependendo de Deus. Tem pessoas que estão sofrendo, é tanta luta, é tanto obstáculo, mas você pergunta como é que está a sua vida de oração? Péssima, mas também não toma posição, ou seja, não aprendeu a depender de Deus, aprendeu a reclamar, mas se você depender, você vai buscar aquele que pode te fortalecer. A pessoa que depende de Deus, ele tem uma vida de leitura da palavra de Deus, ele quer conhecer as promessas. Espera um pouquinho, eu dependo de Deus, então eu preciso conhecer qual é o segredo para Deus agir na minha vida, como é o agir de Deus, e o agir de Deus está explicado, está exposto no conhecimento da verdade. Por isso Jesus diz, conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando Jesus está de frente a Pilatos, ele fala sobre a verdade, e Pilatos diz, o que é a verdade? É Cristo. Mas se eu quero conhecer aquele que pode me ajudar, me socorrer, aquele que pode me levantar, então eu preciso conhecer a verdade está na palavra de Deus. Um dos sinais é a frequência dos cultos. Eu vou ao culto uma vez por ano. A ceia é todo mês, a gente faz pelo menos uma ceia, mas tem gente que ceia uma vez no ano, ele escolhe um domingo para vir. Isso é um sinal. Eu estou falando, não é para chamar a sua atenção no sentido que você não presta não, viu? Mas é um sinal para você se identificar, opa, eu estou dependendo ou não dependendo de Deus? Porque aqui
é o lugar que nós oramos uns pelos outros. E a Bíblia diz que a oração pode muito em seus efeitos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Quando você vem no culto e fala, pastor, ora por mim. Fulano, ora por mim. Vamos unir aqui a oração porque eu estou passando muita luta com meu filho. Estou passando uma luta muito braba ali no meu casamento. Está difícil lá no meu serviço. O que você está falando? Eu creio no poder da oração e eu entendo que sozinho não vai funcionar. Sem Deus não vai funcionar. Eu preciso de crer na palavra de Deus e juntamente com meus irmãos nós vamos interceder por minha vida, pois eu creio num Deus que me socorre e eu dependo dele. Amém? Então comece a anotar se você pode dizer realmente que você está dependendo dele. Estou gastando a minha vida, que a gente acabou de cantar, né? Gastando a minha vida, gastando tudo com amor e com alegria. Quando você está dependendo de Deus, você fala, Deus, o teu reino é em primeiro lugar. E você entende este princípio. Você entende isso que está colocado na palavra de Deus. Quando eu tenho o meu coração na obra, eu quero ver o crescimento da obra de Deus, significa que eu compreendi a chave do reino. E eu quero ver o reino de Deus crescendo. E quando o reino de Deus cresce, eu entendo que as demais coisas me serão acrescentadas, porque eu tenho buscado o reino de Deus, e a palavra de Deus diz que isso me acrescenta coisas. Então eu dependo de Deus. Eu não estou buscando o meu reino, mas estou buscando o reino de Deus. Então são sinais que você tem que analisar, para falar se realmente você está dependendo ou não de Deus. Amém? Eu falo isso porque tem pessoas que quando a gente conversa com eles e fala, meu irmão, você não está dependendo de Deus. Você tem que crer que Deus pode mudar a sua sorte, a sua história. Mas parece que muitos creem mais no braço do homem, creem mais neles mesmos, naquilo que ele pensa, do que na palavra de Deus. Mas Deus diz que Ele é o Deus que cura, que Ele é o Deus que liberta, que Ele é o Deus que transforma. E quando a palavra de Deus vem e fala, opa, está vendo? Você não está dependendo de Deus? Que este confronto gere mudança e não afastamento. Teve uma pessoa uma vez que veio na igreja, frequentou aqui muito tempo, só que ela começou a passar por problemas da alma, problemas de depressão. E aí um dia eu conversei, o marido dela mesmo falou, outras pessoas que conheci, falaram, gente, fulano de tal está usando tanto remédio. E aí um dia ela veio na quinta-feira, eu orei por ela, e eu falei, você crê que Deus pode curar, Deus pode transformar? Ela, creio. Então vamos orar, vamos colocar aqui um projeto para você se desmamar desses medicamentos em 6 meses ou 1 ano. Coloca aí, mas vamos pedir para Deus. Quando ela escutou aquilo, parecia que eu estava falando, vamos tirar essa muleta, porque a sua dependência é química e não de Deus. Eu falei, minha amiga, você tem que se libertar disso. Depois disso, nunca mais ela veio na igreja. Nunca mais. Por quê? A dependência dela não estava em Deus, estava nos remédios. E nós temos que crer que Deus é o Deus que nos livra de remédios, é o Deus que nos transforma. Mas veja, eu não estou indo contra remédios, contra a ciência, contra médico, não. Mas nós não podemos ficar na dependência e aceitar uma condição na nossa vida. Amém? Meu marido está me dando problema. Não, deixa. Não, espera um pouquinho. Coloca diante de Deus. Meus filhos estão dando problema, dor de cabeça. Espera um pouquinho. Não se acostume. Coloque na presença de Deus. Amém? Permaneça. Isso é depender de Deus, é você não se conformar com a situação, mas crer que o Deus que você serve é um Deus que pode mudar a sua história. Aleluia. Glória a Deus. Veja, quando nós diminuímos de uma forma considerável a nossa vida de oração, de leitura da palavra de Deus, na frequência aos cultos, é o maior sinal que não estamos dependendo de Deus, que alguma coisa está errada. E Cristo foi bem claro no versículo 5, que nós daremos fruto, e esse fruto é em qualquer área, quando nós estivermos na dependência dEle, pois Ele é a fonte da vida. O versículo 5, o que ele diz? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dará fruto, pois sem mim nada podem fazer. Queridos, o que eu estou querendo dizer? Aprender a depender de Deus é você ter sempre em mente, a minha força vem dele, a minha coragem vem dele.
E quando ele diz aqui esse fruto, não é só fruto de evangelismo, não, é fruto em todas as áreas da nossa vida. Muitas pessoas poderiam conquistar grandes coisas em Deus, mas ele não permanece, e aí ele abre mão da sua família, ele abre mão do seu casamento, ele abre mão de um ministério. Por quê? Porque não permaneceu em Cristo. Ele começou a achar que ele fazia alguma coisa, mas vem de Deus a nossa força. Gente, quantos salmos nós lemos, que o salmista, eu sempre gosto de citar Davi, quando ele compunha aqueles salmos, ele não estava ali às margens do mar da Galileia, curtindo ali um churrasquinho de cabrito, com sua chinelinha precata ali, e falando, não, está tudo bem, não. Ele estava num momento de luta, de guerra, e ali ele colocando a fé dele, a constância dele em Deus. Eleva os meus olhos para o monte, de lá me vem o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aí ele coloca lá Salmo 123 que a gente conhece, Salmo 121 que a gente conhece aqui. Você fala, nossa, que coisa linda. Mas no momento que ele estava compondo aquilo, foi no momento de luta, foi no momento dele falar, Senhor, eu dependo de Ti. Salmo que a gente conhece muito, Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que é isso? Eu dependo dele, não porque eu sou forte, é porque o Senhor é o meu pastor. E eu reconhecendo que Ele é o meu pastor, nada me fará falta. Quem está me entendendo, diga amém. Aleluia. Continuando aqui, no versículo 7, que nós lemos, Jesus disse que um dos sinais que nos faz manter dependente de Deus é quando as palavras dele permanecem em nós. Veja aqui o versículo 7 que Jesus disse: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Depender de Deus, aprender a depender de Deus é não se esquecer daquilo que foi dito. Amém? Daquilo que foi dito. Depender de Deus é você lembrar-se do Salmo, capítulo 1, aquele que medita na lei do Senhor, ou seja, aquele que medita na palavra do Senhor. O que é meditar? É você conhecer e depois ficar remoendo aquilo, relembrando daquilo, até aquilo entrar no seu coração. Por quê? Quando a palavra de Deus está dentro do seu coração, você se lembra, no momento da angústia, aquilo que te traz esperança, aquilo que te traz fé. No momento da aflição, no momento da adversidade, quando chega uma notícia negativa, uma palavra de derrota, uma palavra para te desanimar, você lembra aquilo que sai da boca de Deus e aquilo te dá fé. Amém? Por isso que é importante você vir na igreja, porque aqui, ainda que você não gosta de ler a Bíblia, mas você escuta, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? E você escuta. Talvez aqui nós vamos ler trechos, passagens que você nunca leu, que você não conhece, mas você vai descobrir uma palavra de Deus para te colocar de pé, para abençoar a sua vida. Amém? Aleluia. Na parte B desse versículo 7, ele diz o seguinte: que quando a palavra de Deus permanece em nós, quando nós pedimos, nos é concedido. A pessoa que depende de Deus, ele pede. Amém? Às vezes tem pessoas que entram numa síndrome de santidade, começam a falar, eu não peço nada para Deus, eu só tenho a agradecer. Espera um pouquinho. Um dos sinais que você é um adorador, que você entende que Deus é o Senhor da sua vida, é quando você pede. Nunca deixe de pedir. Amém? Glória a Deus. Continuando aqui por causa do horário. Se deixarmos de depender do Senhor, é por causa de circunstâncias que a vida faz nos enfraquecer a fé e tentar desviar do foco. Permanecer em Cristo sempre, como bem posto,
em João capítulo 15, versículo 5, que nós lemos. O que eu estou querendo dizer aqui com isso que eu acabei de ler? Quero entrar no outro ponto da mensagem, que a vida aqui neste mundo tenebroso, ela tenta nos tirar o foco, enfraquecer a nossa fé. E é por isso que no versículo 5 aqui de João capítulo 15, ele fala que nós devemos permanecer nele, porque dele vem a vida. E essa vida vem também quando a palavra de Deus permanece em nós. E aí Jesus começa a citar outras mensagens que nós vamos ler aqui agora, que demonstra que a nossa confiança tem que estar nele. Por isso eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 25. Jesus fala sobre as preocupações da vida e a nossa qualidade de fé e como devemos depender de Deus buscando sempre o seu reino. Veja o que está escrito, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à sua vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam e não cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam, e vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim se veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas as coisas os pagãos, os gentios, procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Depender de Deus é você se lembrar desse texto. O que eu vou comer? Ai meu Deus, o meu salário atrasou. Ai meu Deus, eu fui dispensado. Lá na empresa que eu trabalho, está cortando gastos. Na folha eu posso estar sendo próximo a ser demitido. Ou então o meu negócio não está indo bem, esse mês não faturou do jeito que eu queria, meu Deus do céu, já recebi carta do banco. Queridos, ao invés de você ficar preocupado com o que, comece a dirigir para aquele que pode te auxiliar, a sua oração. Amém? Comece. Acredito que a maioria das pessoas aqui sabe que eu não sou pastor em tempo integral. Eu sou um profissional liberal, eu trabalho todos os dias. Acordo 6h20 da manhã, 6 horas ou 6h20 da manhã, deixo os filhos na escola e vou enfrentar o leão de cada dia. Tem hora para sair, às vezes trabalho até de noite, até final de semana. Tem mês que é muito bom, mas tem mês que é luta. E tem mês que eu fico falando com Deus, que parece que as portas começam a se fechar. E eu simplesmente falo, Deus, o Senhor está vendo, pois a tua palavra diz que o Senhor sabe daquilo que nós necessitamos. Não é o que nós acabamos de ler aqui? Não é o que a Bíblia está dizendo? Deus sabe o que vocês necessitam. O que eu falo? Deus, eu estou aqui clamando a Ti, eu tenho pregado, eu tenho me desgastado, eu amo a Tua casa, amo a Tua obra. Nenhum momento eu tenho reclamado. Assim como eu tenho procurado ver o crescimento do Teu reino e cuidar da Tua casa, eu te peço, cuida da minha. Queridos, não é meses. Às vezes são dias, 2 dias, Deus manda a resposta e porta se abre. Parece que Ele faz assim, deixa eu ver se você está dependendo. Ainda que Ele sabe, mas é para eu ver.
como é que está a minha fé e a minha dependência dele. Eu falo, Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é fiel, Deus é justo. De vez em quando eu dou esses testemunhos, principalmente na quinta, quando eu prego, que é um culto mais direcionado a esse tipo de estudo. E eu falo que, meus amados, entendam como é que funciona o reino de Deus. Não é difícil, eu não sou melhor do que ninguém. Mas tem pessoas, parece que a sua mente, a sua visão está travada, está fechada. Ele não consegue ver isso, de confiar em Deus de uma maneira profunda. Parece que confia assim, eu creio, mas não creio. Eu oro, mas não oro. Pode ser que dá certo. Eu não, quando eu falo com Deus, eu já sei que dá certo. Porque eu sei que as orações que nós dirigimos a Ele crendo, Ele escuta. E mediante a sua vontade, Ele responde. Aleluia. Ter essa intimidade com Deus, ter este contato com Deus. E essa mensagem aqui de Mateus que nós acabamos de ler, era muito verdade. O que comerei, o que vestirei, Deus vai dar a condição, Deus vai abrir porta. Se uma porta se fecha aqui, outra vai se abrir. Ele abre porta. O que nós temos que fazer é confiar. E dizer, a minha dependência vem dEle. Deus sabe o que eu tenho passado. E Ele é poderoso para agir em meu favor. Aleluia. Essa lição também que Jesus Cristo ensinou aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, o apóstolo Paulo replica em Filipenses capítulo 4, no versículo 6 e 8, pois ele diz, não estejais inquietos por coisa alguma, e se Paulo falando, antes as vossas petições, ou seja, as vossas orações, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela a oração e pela súplica, com ações de graça. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. O que Paulo está dizendo? Fica preocupado com as coisas do porvir, não. Com as coisas do amanhã, não. Se lembre que o justo viverá pela fé, e quando você ora, você está exercitando a sua fé, e todas as suas orações, todas as suas súplicas estão diante de Deus. E quando você orar, quando você levantar, quando você colocar o seu coração diante de Deus, a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e o vosso pensamento. Eu acho muito bonito isso. Não sei quantas vezes já aconteceram lutas na minha vida, e às vezes eu sentava, até chorava, eu ficava preocupado. E aí dava aquele clique. Parece que Deus deixa a gente ficar meio preocupado, meio assim. E dá um insight, dá aquele clique e fala, pera um pouquinho. Eu sei onde é que está a resposta. E eu entro no meu quarto, ou na sala, onde eu estiver. E ali eu coloco, eu derramo meu coração diante de Deus. No tempo que for preciso. Quando eu me levanto, eu sinto uma paz no meu interior, e aqueles pensamentos que estavam acelerados, me preocupando, cessam. Ou seja, querido, eu já entreguei diante de Deus, o que adianta eu ficar preocupado? Quem vai resolver não sou eu, é Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Eu não sei quem está aqui, mas eu acho que tem pessoas que estão precisando ouvir essa passagem, essa mensagem que estou falando. Especificamente, talvez você está angustiado, eu te digo, coloca a sua fé diante de Deus, chora, suplica, clama, mas quando você se levantar, fala, o problema agora não é meu, o problema agora é de Deus. Fica tranquilo. Relaxa. Pois a Bíblia está dizendo, a paz que excede todo entendimento, vai te envolver e guardar o seu coração e o seu pensamento em Cristo Jesus. Ou seja, eu vou estar pensando em Cristo. Quando minha mente estiver em Cristo, as coisas deste mundo não vão mais me preocupar. Seja na minha casa, seja com meus parentes, seja com o meu trabalho, eu estou em paz, porque Cristo Jesus é Deus que está cuidando da minha vida. É Deus que está cuidando da minha história. Aleluia. E Ele diz, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, puro, isso fica dentro do seu coração. Nisto pensai. Se começar a vir pensamentos negativos, chuta o balde, que desgraça de vida, começa a amaldiçoar tudo que está em volta, pera um pouquinho. Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é bom, tudo que tem virtude,
aquilo que vem de Deus para mim. É nisto que eu vou pensar. Eu não vou deixar pensamentos intrusivos que falam, né? Pensamentos negativos, aquelas coisas que vêm ruim para me destruir, me colocar para baixo. Não vou deixar. Eu vou confiar em Deus. É nisso que eu vou pensar. É nisso que eu vou me refugiar, pois eu sei que o Deus que eu sirvo é o Deus poderoso. Aleluia. Então, aprenda em Deus que a sua mente não pode ser terrena. Você vive pela fé. E como vivemos no sobrenatural, as coisas deste mundo não podem te afetar para sempre. Eu sei que as lutas podem vir, a porrada pode chegar, mas você não pode ficar no chão. Pois a sua mente não é terrena, a sua mente é espiritual. A sua fé não é deste mundo, a sua fé crê no sobrenatural de Deus. E em Colossenses capítulo de número 3, versículo 1 e 3, nós temos um aprendizado que diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida escondida com Cristo em Deus. Gente, que a sua mente esteja em Cristo, que a sua mente esteja nas coisas do alto, que você não fique vivendo por aquilo que você vê, mas viva por aquilo que você crê. Amém? Ah, meu Deus do céu, lá vem meu filho me dando trabalho de novo, lá vem minha filha, lá vem meu pai, lá vem minha mãe, lá vem meu cônjuge, lá vem as porradas da vida ali no trabalho, já vem as situações angustiantes, já vem notícia ruim. Eu já orei, já falei com Deus. Quer saber de uma coisa? Eu sei que aqui neste mundo, aqui nessa terra, não é o meu lar. Eu sou cidadão dos céus, aqui é momentâneo, aqui é uma passagem. No mundo, a Bíblia diz, teremos aflições. E não foi qualquer pessoa que disse isso, foi Jesus. No mundo nós teremos aflições, mas aquele que pensa nas coisas do alto entende, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aquele que tem este entendimento, essa mente de Cristo, ele sabe que aqui tem aflições, mas a mente dele não pensa na mente terrena. A mente dele está no mundo sobrenatural, está no mundo ali celestial. E ele sabe que tudo que ele passa aqui é para a glória de Deus. E Deus sabe o dia de cessar as nossas angústias. Amém? Ele sabe que pode ser consequências daquilo que plantamos, ou pode ser uma prova para o crescimento e amadurecimento da nossa fé. Amém? Posso ouvir um amém? Veja, uma pessoa que não tem essa mente, que é no sobrenatural, de fé, entendendo as coisas do Espírito, ele vai cometer erros, pois a sua dependência não está em Deus. E o resultado, como eu disse lá no comecinho, aquele que não permanece na palavra de Deus, as palavras de Deus não permanecem nele, a tendência ele morrer espiritualmente, ele viver uma vida de derrota, porque ele está dependendo dele e não na palavra de Deus. E um grande exemplo está em 1 Samuel capítulo 13, versículo de número 8, diz assim: e esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então Saul disse: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizestes? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, tu não vinhas nos dias aprazados, os filisteus se ajuntando em Micás. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim, e ainda a tua face do Senhor não orei, e constrangi-me, e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente ou loucamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria te confirmado o teu reino em Israel para sempre.
Porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão do seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. O que nós vemos aqui? Uma pessoa que não aprendeu a depender de Deus. Deus tinha falado através do profeta Samuel o seguinte: fica aqui em Gilgal, tem uma guerra contra os filisteus, eles estão ali do outro lado em Micás, eles vão chegar até você, mas no 7º dia eu, profeta Samuel, vou chegar para oferecer o sacrifício. A Bíblia diz que Samuel se tardou. Chegou o 7º dia e nada de Samuel. Saul começou a ficar desesperado, porque os filisteus começaram a crescer, e o exército de Saul, que era o exército de Israel, começou a se dispersar. O inimigo cresceu e o dele diminuiu. E ele falou: o pessoal está esperando vir o sacrifício, que ninguém vai guerrear enquanto não chegar aqui o sacrifício. Samuel está demorando, quer saber de uma coisa? Não vou nem orar, me dá aqui o cutelo. E ele mesmo foi lá e ofereceu o holocausto. Quando ele acabou de oferecer o holocausto, quem chega? O profeta Samuel, que tinha dado o mandamento: no 7º dia eu vou chegar. Ele tinha que ter dependido da palavra de Deus, ele tinha que ter confiado, ele tinha que ter tido uma fé, a mente dele tinha que estar andando no sobrenatural, mas ele andou na sua própria dependência, ele andou no seu próprio coração. A Bíblia diz que ele nem orou ao Senhor, ele foi lá e fez da cabeça dele. O que aconteceu? Samuel disse: se você tivesse dependido de Deus hoje, confiado no mandamento do Senhor, Ele teria confirmado o teu reino. Mas porque você desobedeceu, não dependeu dele, Deus está buscando agora um homem segundo o seu coração, e ele vai reinar no teu lugar. O que ele está querendo dizer? Deus está procurando não um homem perfeito, porque Davi não era perfeito, o mais santo de todos, porque Davi não foi o mais santo de todos, mas Davi era um homem que dependia de Deus. Tanto é que quando ele foi enfrentar o gigante Golias, ele não falou: eu estou aqui por meu nome, não, eu vou contra ti no nome do Senhor. Você vem contra mim com espadas e lanças, escudos, armadura, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Isso é depender de Deus. E quando nós dependemos de Deus, o projeto de Deus acontece. Quando você se afasta da dependência de Deus e anda no seu próprio coração, você dá a cabeçada. Tem tanta gente casando aí com o primeiro que aparece. Tem tanta gente aí casando na emoção, não consulta a Deus e depois fica sofrendo. Tem tanta gente que ao invés de consultar a Deus para trabalhar em um determinado lugar, não consulta a Deus e depois fica sofrendo. Nós fazemos escolhas sem perguntar para Deus, sem consultar a Deus, vai agindo conforme o coração de Saul, e aí depois ficamos sofrendo. Aprenda a depender de Deus. Amém? Aleluia. Depender de Deus é você conhecer e saber que Ele vai guiar os seus passos e dará forças para você manter no foco daquilo que é proposto no seu coração. Foi assim com Moisés, foi assim com Salomão, que aprenderam a depender e ser direcionados por Deus. Veja, a vida de Moisés e a vida de Salomão não foi uma vida fácil, foi uma vida complicada, foi uma vida que tinha desafios de liderança, mas eles sempre buscaram a depender de Deus. Por isso, mais uns 10 minutinhos eu termino aqui. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 33, versículo 12. Uma oração de Moisés, depois eu vou ler uma oração de Salomão. Êxodo 33, versículo 12 diz assim: e Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. Considera esta nação teu povo. Depois, disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. E então lhe disse: se tu não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, saberá agora se tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares conosco
de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isso que tem dito. Portanto, achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. O que Moisés estava falando aqui? Deus, o Senhor me deu esse povo aqui, uma incumbência de liderar eles, já tirei eles do Egito, agora está uma luta. Como é que eu vou saber se estou contigo? Quem vai comigo? E ele diz: Senhor, mostra-me o teu caminho, mostra-me. Eu tenho achado graça aos teus olhos, então me ensina, me fala. E amados, veja que ele pede sabedoria, conhecimento, forças para guiar o povo de Deus, e Deus dá. E Deus mostra para ele. E é depois, eu não quero ler aqui por causa do tempo, mas depois deste texto nós vemos Moisés pedindo para a presença de Deus estar com ele, e mais à frente ele pede: mostra-me a tua glória. Amém? Ou seja, a pessoa que vive na dependência de Deus, ele quer ver a glória de Deus. Quero repetir mais uma vez para você entender. A pessoa que vive na dependência de Deus, ele tem o desejo em ver a glória de Deus na vida dele. Queridos, a minha oração no ano que vem, que é voltando ao primeiro amor, que essa igreja, essas pessoas que aqui frequentam, que aqui nos assistem, Deus coloque um desejo no coração deles para ser como Moisés. Deus, eu dependo de Ti, e na dependência de Ti, eu tenho me aproximado cada dia, cada vez mais de Ti. Mostra-me a Tua glória. Eu não quero ver a glória do homem, não quero ver a glória do mundo, nem quero ver a minha glória, eu quero ver a Tua glória. Oh, como é maravilhoso depender de Ti. Tem o mesmo interesse de Moisés. Eu não vou ler o texto aqui, mas vou citar 1 Reis capítulo 3, versículo 5 ao 15. Salomão certa vez pediu sabedoria para Deus. Ele teve um sonho ali, Deus falou com ele naquele sonho. E ele estava pegando ali uma grande nação, que não menos, olha só, o rei que ele ia substituir foi o maior rei daquela época, que era Davi. E ele podia ter pedido várias coisas, ele era jovem. Ele poderia: Senhor, eu quero os cavalos do ano, eu quero as carruagens do ano, eu quero mulheres, eu quero riqueza, eu quero fama, eu quero ser um rei que todo inimigo vai perder diante de mim. Mas sabe o que ele pede? Deus, me dá sabedoria para guiar o seu povo. O que a Bíblia fala? Salomão, você agradou meu coração. Por quê? Você não pensou em você primeiro, mas você sabia que a sua liderança necessitaria, para cuidar do meu povo, de sabedoria, de discernimento, de conhecimento. Por isso, eu vou te dar aquilo que você pediu, que na verdade é para cuidar das minhas coisas, mas eu vou lhe acrescentar demais coisas, porque você buscou o meu reino e a minha justiça. E eu vou te acrescentar as demais coisas: sabedoria, vou te acrescentar vitórias, riquezas, coisas que eu sei que você precisa. As demais coisas vos serão acrescentadas. E amados, por que eu estou falando isso aqui? Essa terça-feira, eu falei isso na quinta, eu vou repetir aqui. Essa última terça-feira eu vim na igreja para orar. E eu vou te dizer, estar de frente a uma igreja não é fácil. Eu acredito, eu creio, eu oro para que essa igreja cresça em quantidade de pessoas. Eu acredito que Deus vai fazer grandes coisas aqui. Famílias, sua família, seus amigos, vidas vão estar neste lugar. Deus vai enviar muitas pessoas que talvez nós vamos ter que fazer 3 ou 4 cultos aqui num domingo. Mas até lá Deus vai nos preparando. E numa igreja que tem uma quantidade de pessoas, vira e mexe, nós temos problemas, nós temos lutas, seja na área administrativa ou no cuidado com os irmãos. E eu estava falando: Deus, eu estou aqui à frente, mas quem é um líder de verdade é o Senhor. A igreja não é minha, a igreja é tua. Quem é o pastor deles é o Senhor. Eu tenho um título aqui, mas pode me chamar de chamar o que for. O pastor de verdade é o Senhor. O Senhor me colocou aqui e eu estou agindo, mas eu te peço, Senhor, dá-me força, sabedoria sempre para cuidar, pois o povo é teu. Amém? Eu dependo de Ti. Por isso eu peço que o Senhor me enche de conhecimento, me encha, meu Deus, de mais revelação da Tua palavra, de dons. Eu acredito nos dons, que aconteçam milagres, grandes coisas neste lugar, pois é o Teu povo. E eu comecei a fazer a oração de Salomão, não pensei em mim. E sabe o que eu senti no meu interior depois dessa oração?
que foi uma oração que Deus atendeu no mesmo momento. Por quê? Porque eu senti paz. Eu senti Deus falando assim: nós estamos aqui, fazendo um novo pacto. Foi uma oração muito sincera. Eu amando essa igreja, amando a vida dos irmãos e querendo ver que casamentos, criação de filhos, oração que tem muitos aqui que estão colocando diante de Deus, sejam abençoadas, sejam respondidas. E que no ano de 2025, talvez o seu esposo, a sua esposa está fraco na fé, seus filhos estão dando trabalho, vai ser o ano em que Deus vai fazer grandes coisas. Deus vai te dar sabedoria. Que nós vamos aumentar aqui a quantidade de pessoas, mas também sendo uma igreja saudável, uma igreja que busca, que tem dependência de Deus. É por isso que no ano que vem, as torres de oração vão acontecer aqui sempre, em nome de Jesus. E nós veremos céus descendo aqui na terra, palavras de Deus, transformando vidas. Creia nisso, amém? Quando nós dependemos de Deus, a paz começa a reinar no nosso coração. Entenda isso. E por fim aqui, nós podemos concluir que na palavra de Deus há várias passagens com exemplos de pessoas que aprenderam a depender de Deus. Mas ainda podemos aprender algo mais com Cristo, que quando estava posto à prova, sendo tentado, mencionou algo que estava escrito em Deuteronômio, capítulo de número 3, ao dizer de onde vem a sua dependência. Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 3 e 4, diz assim: e chegando-se a ele o tentador, que era o diabo, disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tanto em Mateus como em Lucas nós vemos esse trecho quando Jesus está sendo tentado pelo diabo. E o diabo fala: sei que você está fazendo aqui um jejum de 40 dias, você está com fome, o negócio é o seguinte, pega essas pedras e transforma em pães. E Jesus cita uma passagem que está em Deuteronômio capítulo 8, e ele fala: nem só de pão viverá o homem. Ele fala, está escrito, ou seja, a palavra de Deus permanece no coração de Jesus. Está escrito. A minha dependência vem dele, a minha dependência não vem nem do alimento daqui não, a minha dependência vem dele. E ele vai lá para Deuteronômio e diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Mas você conhece o que está escrito em Deuteronômio capítulo 8? Último texto para a gente finalizar, abre lá, Deuteronômio capítulo 8. Olha só que palavra de dependência, que nos ensina a depender de Deus. Como eu li aqui agora, eu podia falar de vários exemplos. Tem ou não tem muitos exemplos? De homens e de mulheres que dependeram de Deus na sua vida. A Bíblia está repleta de testemunhos, de pessoas que dependiam de Deus. Mas eu não posso falar tudo, senão o tempo não dá. Mas esse último texto aqui, para você entender o porquê que Jesus utilizou essa passagem de Deuteronômio, quando ele estava sendo tentado pelo diabo, sendo posto à prova. Deuteronômio, capítulo de número 8, vamos começar do versículo de número 2. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, vos conduziu por todo o caminho no deserto, durante 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Versículo 3. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome. Quem deixou eles passar fome? Hein? Deus. Isso que eu falei. Tem certas coisas que acontecem porque é um plantio, são consequências das nossas escolhas. Mas outras coisas acontecem para Deus provar e nos fazer crescer nele. Amém? Para nós aprendermos a depender dele. Por isso ele diz: assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná. Quem sustentou o povo? Deus. Os sustentou com maná, de quem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Olha a passagem que Jesus se inspirou.
As roupas de vocês não se rasgaram e os pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que, assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor Deus os disciplina. O que Jesus se inspirou nessa passagem e que nós temos que aprender? Que tem coisas que Deus deixa passar para nos disciplinar, para entendermos o quê? Que a nossa dependência tem que estar nele. O nosso sustento tem que estar onde? Então, por último, mais uma lição, um sinal que você depende de Deus, é quando você reconhece que nem só de pão você vive, mas daquilo que sai da boca de Deus. Amém? De Deus. Aquilo que sai da boca de Deus é o meu sustento. Por isso, não deixe de vir aos cultos. Sempre venha aos cultos, leia a palavra de Deus. Procure estar ajudando. Quando tiver as torres de oração, meu querido, eu quero ver pessoas aqui colocando em cada horário pelo menos 3 nomes. Marcar aqui umas 24 horas na torre de oração. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Busque Deus. Talvez tem coisas que está faltando acontecer na sua vida, porque a sua busca está fraca. Mas neste ano de 2025, em nome de Jesus, faça um concerto com Deus e fala: Deus, eu vou buscar a sua face, pois eu sei que o meu sustento, o meu socorro, a minha força vem de ti e eu dependo do Senhor. Aleluia. Se coloque de pé.